Veja, se você não tiver trocado o coração por uma pedra, e infelizmente uma parte importante da elite, dos barões do Brasil, dos donos do dinheiro no Brasil, parece que fez essa cirurgia, trocou o coração, botou uma pedra no lugar. Mas se você não tiver feito isso, é disso que se trata. Datena, eu sou uma pessoa muito experiente, muito vivida. Eu acumulei já uma experiência de ex-governador de um estado, ex-prefeito de uma capital, ex-ministro da Fazenda. Eu administrei a economia do Brasil. Eu fui deputado federal, eu fui deputado estadual 2 vezes, eu fui secretário de saúde. E eu não digo isso por qualquer tipo de exibicionismo, ou de gabolice ou vaidade. Eu digo isso para dizer que eu nunca vi uma situação tão sofrida do povo brasileiro como eu estou assistindo agora. E eu caio em campo para estudar os problemas e as causas e os números. Sabe quantos brasileiros, pelos números oficiais do IBGE, vão passar o dia hoje sem botar nada no bucho para comer, nada no estômago para comer? Muitas crianças, 20 milhões de pessoas. Mas se você disser quantos brasileiros, tudo número oficial do IBGE, quantos brasileiros comerão precariamente hoje no Brasil? Não vão ter a mistura, não vão poder botar a carne, o osso vai entrar na panela para deixar ali um caldinho de gordura e vai dividir com todo mundo. Nós já chegamos a 120 milhões de pessoas no Brasil, mais da metade do povo brasileiro comendo precariamente. Agora veja, nós somos um país da África, não é? Desorganizado, em bases tribais, com uma geografia de deserto. Não, nós somos o país que mais produz comida no planeta Terra. Escuta isso, meu irmão, não você da Atena que está cansado de saber disso pela sua sensibilidade, mas escuta isso, o ouvinte, o telespectador, o internauta. O Brasil é o país que mais produz comida no mundo. Ninguém produz soja, milho, boi, porco, galinha, não é, do que o Brasil. Ninguém, porque uns produzem mais aquilo, outros produzem aquilo, mas tudo junto só o Brasil. Qual é a distância? Pare para pensar, meu irmão. Qual é a distância? Por que o país que mais produz comida, que abastece parte importante do mundo, não consegue dar de comer para os seus filhos, para os seus habitantes? É a política. Porque nós entramos no modelo econômico da selva. E não é o Bolsonaro. O Bolsonaro está apodrecendo, agravando, destruindo tudo pela incompetência, pela ladroeira, pela absoluta insensibilidade com o drama do povo. É um modelo econômico, eu tenho tentado dizer isso, que vem de 25, 30 anos para cá. E ele tira ilusões, de vez em quando a gente tem ali um vozinho de galinha, aí todo mundo melhora um pouquinho de vida e tal, daqui a pouco o país quebra. Por quê? Porque o que gota um país para crescer, uma nação para progredir, não é favor de político, meu irmão. Não é bolsa isso, bolsa aquilo. O que bota um país para crescer, para se impor, para ter respeito, para ter dignidade, é o trabalho decentemente remunerado. É você acordar de manhã, sabe, beijar o filho, beijar a mulher, e a mulher beijar o filho, beijar o marido, e deixar o filho numa creche em tempo integral, com segurança que ele vai estar alimentado e protegido da bandidagem, das ameaças da rua, e ir para um trabalho onde você é respeitado, no fim do mês tem um salário decente para pagar suas contas, não está humilhado. A propósito, 63 milhões e 700 mil brasileiros humilhados no SPC. E tudo isso, pelo amor de Deus, escute, irmão brasileiro, é a política que resolve. É a política, é o modelo econômico, é o modelo de governança política. Não se trata de uma disputa de carinho, de ódio, de paixão, de Chico contra Maria, contra Manuel. Não é disso que se trata. A gente precisa fazer como a gente leva um paciente quando a gente está doente, não vai no médico. Primeiro, a gente não procura estagiário, não procura malabarista. Né? A gente precisa pensar essas coisas. A gente, quando está com apendicite, uma dor grande, a gente não procura um malabarista, que é muito bom no malabarismo dele, mas não sabe fazer uma cirurgia. E isso é o primeiro problema. Não pode votar em estagiário, meu irmão. Sabe, não tem que olhar o currículo, tem que olhar a vivência, tem que olhar se foi preparado para isso. Depois, não adianta só ter o preparo e o currículo, é preciso ter decência. Porque a ladroeira no Brasil tira a comida do seu prato. Depois tem que ter o projeto, tem que ter a ideia. Porque se você não discute a ideia, chega lá, dá no que deu. O Bolsonaro não prometeu combater a corrupção, agora está se filiando no partido do Valdemar Costa Neto, que foi preso no mensalão, que era do Lula. Você não está vendo? E é disso que se trata. Nós precisamos mudar o modelo econômico e pôr isso em discussão para todo mundo entender. Por quê? Como é que a gente resolve a fome? Ora, garantindo o abastecimento. Parece assim uma obviedade. Como é que garante o abastecimento? Por que é que não tem comida no prato do brasileiro? De uma forma bem coloquial, simples, explicando assim, para nós todos, por que não tem se a gente produz tanto e como é que você pode fazer para ter? É a grana, é o dinheiro, é o dólar.
É a política. É a política brasileira toda ao serviço dos ricos, dos barões, dos endinheirados. Então vamos explicar concretamente. Acabou de produzir no Brasil bilhões de toneladas de carne, bilhões de toneladas de soja, de milho, de porco, de galinha, enfim, de todos os produtos que alimentariam a nação brasileira. Aí tem uma espécie de leilão. A China bota lá o ouro dela, o dólar, diz assim, eu quero essa comida para mim aqui. E o Brasil diz, eu tenho um povo passando fome. E o governo brasileiro faz o quê? Cruza os braços. E aí o grandão leva, o dólar leva, o ouro leva, e a China, a Europa fica com a comida que falta para o povo brasileiro pela força da grana. Como é que resolve isso? Governo, política. Como é que o governo resolve isso? Tomando as terras? Não, não é nada disso. É o que a gente chama de estoque regulador. Quando acabar a safra, o governo compra um pedaço importante dessa produção para garantir o abastecimento nacional a preços honestos, a preços justos, a preços acessíveis para a população. Guarda isso e quando acontecer esse desabastecimento, que os preços vão para cima, o governo desova e vende mais barato. Isso se chama política agrícola, isso se chama política industrial e de comércio exterior, isso se chama armazenamento, isso se chama política de preços. E isso é bom para todo mundo. Por quê? Porque o pequeno também, quando produz, ele é esfolado pelo grandão, pelo atravessador, porque ele não tem onde guardar. Então ele vende para preço mais barato e tem prejuízo. Se o governo compra com preço justo, o produtor também ganha. Aí o governo guarda e quando houver a falta, que dá os preços que estão dando hoje, o governo desova esses estoques e faz. O Brasil tinha isso. E do Lula para cá, tudo isso foi destruído em nome de um projeto, de um modelo econômico que é assim, ó. Aqui é a terra de ninguém. Aqui quem for podre que se arrebente é o tal do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É cada um manda no seu nariz e quem sobreviver é forte, quem for fraco morre. E isso é uma coisa repugnante para quem, como nós, temos uma formação cristã que considera que a solidariedade ao mais pobre é o melhor e mais precioso exemplo de Jesus Cristo. Estou com uma série nas minhas redes sociais, eu peço ao brasileiro que entre nas minhas redes sociais, é Ciro Gomes ou Ciro Gomes Oficial, estou em todas as redes. Começou hoje o primeiro episódio, eu tentando explicar eu vou dizer a palavra, essa esculhambação, esse assalto que está se fazendo contra o povo pobre trabalhador e a classe média brasileira, para que meia dúzia de acionistas minoritários, não passa de 3 mil pessoas da Atena. 3 mil pessoas são os controladores desse capital privado internacional que o Fernando Henrique, o Lula, o Temer, a Dilma, todos fizeram, cada um vendeu um pedacinho. Não é? E não é que a Petrobras não precisa de parceria, ela precisa de parceria, eu explico tudo isso. Mas você está me pedindo uma explicação. Então veja o brasileiro que está nos ouvindo. O Brasil, hoje, está fazendo a seguinte política, eu vou fazer uma ironia aqui, só para proteger meu coração. O Brasil hoje está fazendo a seguinte genial política. A gente tira um barril de petróleo por 8, 10, 12, na pior hipótese, 20 dólares, já com os impostos dentro, exporta para o estrangeiro, pelo valor da especulação em dólar lá fora, do dia, pouco importa que a gente tirou aqui por 8 a 20 dólares o petróleo do pré-sal. E estamos aumentando o volume imenso de compra de produtos derivados do petróleo que o Brasil exportou como matéria-prima lá para fora. Porque o petróleo é matéria-prima, é dali que você tira os plásticos. Então a garrafa de refrigerante, que a negada chama de PET, que o povo chama de PET, negada é o jeito carinhoso que a gente usa no Ceará de chamar os colegas, os amigos e tal. Já me advertiram que aqui para o sul, para o sudeste, as pessoas não compreendem isso. Então veja, o PET do refrigerante é feito disso, a fibra das roupas é feita disso, o filamento das lâmpadas, a petroquímica é uma indústria extraordinariamente enriquecedora, gera no mundo milhões de empregos. Pois bem, o Brasil adotou a seguinte política: exportar petróleo bruto barato, que é a matéria-prima, e importar, financiando com o tostão sofrido do povo brasileiro, o emprego dos estrangeiros. 80% disso, já no governo Bolsonaro, dos Estados Unidos. Sabe, por tratativas e por deparo dos panos. E eles os poderosos americanos estão atuando aqui no Brasil. Ninguém seja inocente. Ninguém seja inocente. Os americanos querem isso, que o Brasil vire um exportador de matéria-prima, e eles industrializam, ficam com o filé, porque você vende por 10 e compra por 1.000. E ainda na moeda deles, gerando emprego lá. Agora, só vendemos commodity. Então, só a mesma coisa soja. A mesma coisa milho. O Brasil exporta a soja bruta tudo. E depois compra de volta o óleo de soja. Em dólar.
Percebe? Isso é o quê? Falta política industrial e de comércio exterior. E no projeto que eu tenho, a Petrobras vai ter que se converter numa grande empresa de energia. Ela tem tecnologia, tem capital, tem tamanho, tem presença internacional para se converter de uma empresa de petróleo para uma grande empresa de energia. Nós no Ceará já começamos. Eu falo do Ceará para dar exemplo prático de que as coisas podem ser diferentes. Então veja, a Petrobras tem que primeiro parar de importar combustível do estrangeiro, financiando lá fora e dolarizando os preços aqui. Como é que faz isso? Fabricando aqui. Ora, que coisa mais óbvia. Os planos estão prontos, Datena. E eles meteram na gaveta só para tentar receber propina e suborno. Ninguém duvide disso. Tem um plano de uma refinaria premium no Maranhão. Compraram Passadina, pô. Ao invés de fazer aqui, compraram Passadina. E na mesma data venderam, tudo roubando a refinaria da Argentina. Olha aqui, se era uma política de desmobilização, eu desmobilizo. Mas no mesmo dia, isso aí foi o PT. Vendeu a Argentina e comprou as Passadina. A Argentina dava lucro, a Passadina dava prejuízo. Você está sendo assaltado, meu irmão. Você, brasileiro, está sendo assaltado. E a lambança, a conversa mole, né, o ódio, a paixão, está tirando a sua capacidade de pensar. Pense junto conosco. Pense agora, vamos raciocinar juntos. Examine o que eu estou dizendo. Então, repare uma coisa. Havia um plano pronto para fazer uma refinaria no Maranhão. Um plano pronto para fazer uma refinaria no PECEM, no Ceará. A Abreu e Lima está andando a passo de cada, uma roubalheira infernal, não é? Uma roubalheira infernal. E o Comperj no Rio de Janeiro. Se a gente completar esse investimento, o Brasil não precisa comprar lá fora. E nós vamos gerar milhões de empregos com salários altíssimos que a Petrobras paga, além de gerar imposto, que gera financiamento para a saúde, para a educação. Qual é a explicação da gente parar tudo isso? Destruir tudo isso e exportar petróleo barato e importar derivado de petróleo caro, impagável em dólar para o nosso povo. Mas é necessário que a gente diga que cada centavo que sobe no óleo diesel vai subir tudo. Porque no Brasil 80% das mercadorias são transportadas dos portos para as cidades através de caminhão. Os caminhoneiros, as transportadoras, e se sobe o óleo diesel. O trabalhador que se transporta nas cidades, o ônibus, a pressão para aumentar a tarifa é gigantesca. E se não repassar, as empresas de ônibus começam a degradar a qualidade. Todo mundo que usa o ônibus está vendo no Brasil, os ônibus caem nos pedaços, não se renova as frotas, não tem o ar-condicionado, não é reparado na onde tem, enfim. Então veja, a gente precisa organizar porque virou uma verdadeira baderna no Brasil e nós precisamos identificar responsabilidades. Aqui tem clareza, de novo, meu irmão, a política. Veja, quanto é que custa um sanduba, um sanduíche ali na pracinha do seu bairro? Quanto é que custa um sanduíche? Como é que a pessoa sabe o preço desse sanduíche para fazer como o Datena me ensina, a gente explicar para o povo coisa que parece complicada, mas não tem nada de complicado. É assim, o sanduíche custa quanto custar o pão, quanto custar o presunto, a mortadela, quanto custa a manteiga, quanto custa, né, vamos dizer, a manteiga para fazer ali a fritura do ovo, se tiver o ovo, e bota 10%, que é o lucro do coisa, que é o leite das crianças, esse é o preço. Por que o cara não bota 10 vezes o preço? Porque o outro lado vem e bota uma competição, e ali você tem, então, custo mais lucro é como se forma o preço das coisas. E não pode passar da conta, porque se passar da conta, o consumidor vai procurar o concorrente. Pois bem, vamos transportar isso para a Petrobras. Primeiro, não tem concorrente da Petrobras. É importante que o povo brasileiro saiba, a Petrobras é tão grande que não tem concorrente. Ela tem o monopólio do mercado de combustíveis no Brasil. Portanto, ela tem que praticar um custo e um preço regulado, porque onde não tem mercado, competição, os governos no mundo inteiro, não tem nada de intervenção, de controle de preço, tudo que eles fazem é para poder atrapalhar as palavras independentes que protege a grande lambança, o poder do ouro, o poder do dinheiro, o poder do senhor de escravo, usando a miséria, a fome, o sofrimento e a humilhação das maiorias populares do Brasil. Então veja bem, até o Michel Temer, a Petrobras cobrava uma gasolina, um gás de cozinha, um querosene de aviação e um diesel do caminhoneiro, assim, que nem a gente faz com sanduíche. Quanto é que custa tirar um barril de petróleo em real? Porque o petróleo está aqui no subsolo brasileiro, está no pré-sal do Brasil, o salário dos petroleiros é em real, não é? Os impostos que ela paga é em real, ou seja, todos os custos da Petrobras são em real.
Salvo ali um ou outro custo de um equipamento sofisticado que o Brasil não sabe fazer, que ele compra em dólar, mas também a depreciação desse equipamento é em real. E aí o que é que primeiro grande? Então a Petrobras calculava desde 1954, quando ela foi criada, até aqui, dado que ela tem um monopólio, só ela está no mercado, não tem mais ninguém capaz de competir com ela cobrava quanto custava, mais um lucro razoável. Para ela pagar as contas dela, para pagar o imobilizado, para pagar as dívidas e para remunerar os acionistas. Pois bem, um belo dia, uma bela noite, uma madrugada, propina muita, toco muito, dinheiro por baixo dos panos muito, corrupção total, e não duvide disso. O presidente da República mandou a Petrobras mudar o preço. Não foi negócio de mercado, de mudou o preço, muda o preço. Como é que calcula agora? Esquece quanto custa produzir e olha para o estrangeiro. Então eu tiro um barril de petróleo em real e eu olho para Roterdã, onde está o mercado especulativo em dólar, e o Brasil tira o petróleo a 20 dólares, vamos lá, 20 vezes 5, 100 reais o barril, fazendo um número redondo, mas naquele dia mataram um general do Irã, atravessou um navio no canal do Suez, o petróleo explode de preço. A Petrobras esquece que gastou 20 dólares, ou seja, 100 reais, para tirar um barril de petróleo e cobra 500 reais. Que eles chamam PPI, Plano de Paridade Internacional. Paridade de Preços Internacionais. Simples assim. Aí o Bolsonaro, eu vou para a cadeia, eu não posso fazer. Mentira deslavada. No primeiro dia eu chegando lá, Datena, os jornais brasileiros vão publicar um edital dizendo o seguinte: o Conselho de Administração da Petrobras está convocado para amanhã mudar a política de preço da Petrobras. Vai estudar uma nova política de preço, vai revogar essa história de cobrar em dólar, de preço internacional, etc, etc, e vai cobrar exatamente quanto custa produzir, mais um lucro razoável. E aí é o seguinte, o que vai acontecer? A mamata acaba, as ações vão despencar de preço. Então eu estou anunciando aqui, fica tudo gravado, mas eu não vou deixar isso acontecer. Por que eu não vou deixar? Porque do lado do edital que eu vou mandar publicar, mudando a política de preço, eu vou anunciar: o governo do Brasil, em nome do povo brasileiro, vai comprar todas as ações da Petrobras de volta que o seu Lula, que o seu Fernando Henrique, que a dona Dilma, que o seu Michel Temer, que o seu Guedes mais Bolsonaro estão vendendo para os estrangeiros a preço de galinha morta. Outra safadeza, venderam para acionistas privados aquilo que é um patrimônio sensível no mundo inteiro. Mas está inventando coisa. Não, meu irmão, é o seguinte: no mundo inteiro, quem tem petróleo tem uma empresa estatal tomando conta dele. No mundo inteiro. Questão de segurança nacional. Só não tem o seguinte: os Estados Unidos e a Inglaterra. Por quê? Porque as grandes multinacionais pertencem a eles. E eles são ali um encarne com seus governos. Nenhum país que não é uma grande nação imperial, como os Estados Unidos, entrega para capital estrangeiro sua política de energia. Você disse, é questão de segurança nacional? Pois vamos aqui. O Brasil produzia 100% do querosene de aviação, que é o combustível das aeronaves da FAB. E também da TAM, da Gol, da Itapemirim, né, da Azul, para a gente não fazer comercial aqui de ninguém. Pois bem, essa gente está fazendo outra coisa, estão esquartejando a Petrobras, e hoje o Brasil compra do estrangeiro, da Atena, gerando emprego no Texas, nos Estados Unidos, 100% do querosene de aviação que a gente usa. Ou seja, se tiver uma guerra no Brasil, o cabo tranca a torneirinha do combustível de aviação, nossos aviões não servem mais para nada, a não ser para pendurar paletó de general bandido. Deixa eu voltar aqui à minha serenidade, porque eu não aguento ver o meu país ser assaltado desse jeito e a gente não contaminar o povo com a necessidade de uma revolta. Mas não é uma revolta sem causa, é uma revolta democrática, em que a gente muda o que está aí. No dia seguinte muda. Se eu anuncio que a política de preço vai ser respeitosa dos custos da Petrobras e do interesse nacional brasileiro, para de vincular o combustível brasileiro com o dólar, que sobe todo dia, e se eu anuncio que o Brasil vai comprar de volta até o limite de 60% do capital controlador da Petrobras, eu volto para o melhor dos mundos, em que eu vou gerar emprego no Brasil, ao invés de importar gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, gás de cozinha importado em dólar. A dona de casa que está desempregada quando recebe como diarista em real, congelado aí há 2, 3 anos o salário mínimo sem poder de compra, vai pagar dólar. Onde é que se tirou isso? O taxista que está com a tarifa congelada vai pagar em dólar. E o dólar, quando o Bolsonaro tomou posse, era 3,70. Agora é 5,50, 5,60, 5,70. Todo dia que o Bolsonaro fala uma merda, fala uma besteira, desculpa aí o espectador, não é?
o dólar sobe, e aí eu meto isso nas costas de um taxista, de um motorista de aplicativo, de um caminhoneiro, de uma dona de casa. E quem que fala por eles? Só eu estou falando, porque, irmão, essa gente está ganhando bilhões. Sabe quanto foi o lucro da Petrobras, da Atena? Toma nota desse número. Isso é criminoso para um povo que está passando fome. A Petrobras, no trimestre é 3 mesezinho. No último trimestre agora, rapaziada, a Petrobras distribuiu apressadamente, porque sabe que essa mamata vai acabar, 32 bilhões de reais com B de bola de lucro sem pagar um centavo de imposto para os acionistas minoritários, os barões de goelas sem limite. Então nada contra lucro. Comunismo é uma excrescência que a humanidade já revogou há muito tempo. Eu estou falando de barbárie versus civilidade, de respeito à dignidade das pessoas. Por quê? Porque se dia a dia.